Muitas pessoas jamais conseguem libertar-se, nem por um momento, das restrições impostas pelos que as cercam, tampouco conseguem ignorar a aprovação alheia. Desde o momento em que compreendem os sorrisos e emoções dos seus pais, anseiam pela aprovação constante de todos, inclusive de estranhos. Tais indivíduos medem todo o seu valor com base no que os outros pensam deles. A maioria de nós se importa demais com a opinião alheia. Valorizamos demasiadamente a aprovação social e alimentamos um medo irracional de desaprovação, críticas e rejeição. Ao invés de seguirmos um caminho na vida alinhado com nossos talentos, pontos fortes e desejos, nos conformamos aos desejos e expectativas dos outros. Alguns de nós até deixam os nossos sonhos morrerem por temer o julgamento caso os persigamos. Neste vídeo, exploraremos como podemos reduzir a necessidade excessiva de aprovação social e superar o medo de ser desaprovado socialmente. Um primeiro passo útil para cultivar uma atitude mais saudável em relação à opinião alheia é refletir sobre o caráter das pessoas cuja aprovação buscamos. Esses indivíduos são dignos de nosso respeito e admiração? Eles estão prosperando ou estagnados? Possuem mentes corajosas, independentes e curiosas, capazes de buscar a verdade e formar e expressar suas próprias opiniões? Ou são conformistas covardes que aceitam e regurgitam acriticamente tudo o que lhes é dito pelas principais notícias, celebridades, personalidades das redes sociais e políticos? Se um indivíduo não nos impressiona, por que deveríamos nos importar se nosso modo de vida o impressiona? Sêneca certa vez perguntou: por que você se agrada de elogios daqueles que você mesmo não elogia? Ou como ecoou Arthur Schopenhauer: o que se passa na consciência de outras pessoas é indiferente para nós. Com o tempo, nos tornamos realmente indiferentes a isso quando percebemos o quão superficiais e fúteis são os pensamentos da maioria das pessoas, quão limitadas são suas ideias, quão mesquinhos são seus sentimentos, quão perversas são suas opiniões e quão grande é o erro na maioria delas, para ser indiferentes à aprovação de um único indivíduo. No entanto, diante de um grupo ou multidão, a necessidade de aprovação pode se tornar especialmente forte, e às vezes, manifestando-se como ansiedade social que paralisa nossa capacidade de prosperar. Ao dar um discurso ou realizar uma apresentação, ficamos tensos e nervosos, impossibilitando-nos de alcançar nosso melhor desempenho. Em eventos sociais, nos sentimos desconfortavelmente autoconscientes e incapazes de agir com espontaneidade natural. E pior de tudo, a ansiedade social que está por trás da necessidade excessiva de aprovação de grupos nos impede de seguir nossa consciência, mesmo quando sabemos que o que estamos dizendo ou fazendo está errado, seguimos timidamente a multidão. Segundo o filósofo estoico Epicteto, para domar essa ansiedade social, devemos refletir sobre a natureza de uma multidão. Em suas palavras, o indivíduo ansioso socialmente não sabe o que é uma multidão, ou os aplausos de uma multidão, o que é o louvor das pessoas em geral e qual valor ele possui na vida são coisas que ele desconhece e nunca estudou. E assim ele está fadado a tremer e ficar pálido. A maioria das pessoas encara uma multidão como se fosse uma entidade por si só, e naturalmente ficam intimidadas por sua presença. No entanto, uma multidão é apenas um conjunto de indivíduos reunidos em um único local ou unidos por um sentimento em comum. Quando estamos na presença de uma multidão, se nos treinarmos para ver e nos relacionarmos com cada indivíduo, em vez de enxergar a multidão como um todo, fica muito mais fácil diminuir a necessidade ansiosa por aprovação. Assim como devemos ser indiferentes à aprovação de um único indivíduo que não respeitamos, o mesmo se aplica a um grupo de pessoas reunidas. Ou como escreveu o filósofo e estadista romano Cícero: o que poderia ser mais absurdo do que supor que as mesmas pessoas ignorantes e comuns a quem você despreza quando consideradas individualmente, são de maior importância quando consideradas em conjunto? Em alguns casos, o grupo ou multidão pode ser formado por indivíduos com mentes impressionantes e caráter admirável. No entanto, mesmo nessa situação, a opinião que eles têm de nós não está sob nosso controle, e portanto não deve ser uma preocupação.
Podemos apenas agir com integridade e evitar fazer algo digno de desprezo, aceitando graciosamente as opiniões que formam sobre nós. Ou como Epicteto afirmou: nenhum homem bom se aflige ou geme, ninguém lamenta, ninguém fica pálido, trêmulo e diz: como ele me receberá? Como me ouvirá? Escravo, ele agirá como achar melhor. Por que você se importa com a opinião dos outros? Além de reduzir nossa necessidade de aprovação social, superar o medo de desaprovação, ridicularização e rejeição também é promotor de uma vida plena. É importante mantermos uma calma indiferença diante das críticas de outras pessoas, seja online ou no mundo real. Podemos seguir o conselho de Epicteto, e quando alvo de desprezo alheio, pausar e respirar antes de reagir, pois reações imediatas costumam nos prejudicar. Se tirarmos um momento para pensar e nos recompor, estaremos livres para escolher uma resposta adequada à situação. A liberdade humana envolve nossa capacidade de pausar entre o estímulo e a resposta, e nessa pausa, escolher a resposta para a qual desejamos direcionar nosso peso. Ou, como observou Epicteto: lembre-se de que você não é insultado pela pessoa que te ataca ou abusa de você, mas sim pela sua opinião de que essas coisas são insultantes. Portanto, sempre que outro o provoca, tente acima de tudo, não se deixar levar pela impressão, pois se você adiar as coisas e ganhar tempo para pensar, será mais fácil obter controle sobre si mesmo. Uma das maneiras mais poderosas de responder a insultos ou ridicularizações é ouvir como uma pedra. Isso envolve reagir à pessoa como uma pedra reagiria. Em outras palavras, é não reagir de forma alguma. Deixamos suas palavras caírem em ouvidos surdos, seguimos nossas vidas e fingimos que a outra pessoa não existe. Essa resposta é eficaz por duas razões. Em primeiro lugar, quando alguém nos insulta ou ridiculariza, uma das coisas que eles desejam é provocar uma reação. Eles querem sentir que suas palavras têm poder sobre nós. Ao ouvirmos como uma pedra, nos abstemos de satisfazer a vontade deles de poder, e mostramos ao não fazer nada, que suas provocações são insignificantes e não têm o poder de nos afetar. Em segundo lugar, como nossos pensamentos e emoções são influenciados por nossas ações, ao reagir como uma pedra, nos tornamos internamente como uma pedra. É como disse Sêneca: é sinal de uma mente grandiosa elevar-se acima dos insultos, a vingança mais humilhante é tratar o adversário como não merecedor de vingança. Os grandes e nobres são aqueles, que como um lobo poderoso, ouvem impassíveis os latidos dos cachorros. Ou como explicou Epicteto: o que significa ser insultado? Vá até uma pedra e a sujeite a um insulto, que efeito você terá? Então se você ouve como uma pedra, o que qualquer pessoa que o insultar será capaz de alcançar? Outra estratégia é responder ao desprezo com humor. O humor alivia a tensão da situação, demonstrando que não nos rebaixaremos ao mesmo nível da pessoa e nem alimentaremos sua raiva. Uma observação especialmente espirituosa pode até transformar um inimigo em um amigo. Mas talvez o mais importante seja que o humor gera poder, pois é característica dos poderosos se divertirem com aqueles que os estão maltratando. Ou como observou Sêneca: alguns se ofendem se um cabeleireiro os empurra, veem um insulto na rudeza de um porteiro, na arrogância de um atendente, na altivez de um criado. Que riso essas coisas deveriam causar! Com que satisfação sua mente deve se encher quando você contrasta sua própria tranquilidade mental com a agitação em que outros tropeçam. Diógenes, o filósofo, era mestre na arte de usar o humor para amenizar suas interações com pessoas desagradáveis. Diante de insultos, ele respondia com respostas espirituosas, mostrando que não levaria a sério os ataques. O humor também pode ser usado contra nós mesmos, pois reconhecendo nossas falhas e peculiaridades, podemos rir com a pessoa que ri de nós, desarmá-la e impedir que nos perturbe. De vez em quando, no entanto, o humor que usamos deve ser direcionado a nós mesmos. Às vezes, os insultos contêm uma dose de verdade. Em vez de nos ofendermos com os insultos que acertam o alvo, é muito melhor reconhecer que,
Como todos os outros, temos falhas, peculiaridades, excentricidades e pontos cegos que podem e devem ser objeto de humor. Se pararmos de nos levar tão a sério e desenvolvermos uma humildade saudável, então podemos rir com a pessoa que está rindo de nós, e assim arruinar suas tentativas de nos perturbar. O filósofo francês Montaigne escreveu que um objetivo digno é ser igualmente ridículo e capaz de rir. E Sêneca observou que ninguém é ridículo para quem pode rir de si mesmo. Enquanto Epicteto afirmava: se você ouvir que alguém falou mal de você, não faça desculpas sobre o que foi dito, mas responda. Evidentemente ele não conhecia minhas outras falhas, senão não teria falado apenas das que falou. Por fim, o maior antídoto para nos preocuparmos demais com o que os outros pensam de nós é cultivar a confiança em nós mesmos. Se somos inseguros e atormentados por sentimentos de inferioridade, seremos escravos dependentes da aprovação de outras pessoas e eternamente temerosos de seu desprezo. Por outro lado, se focarmos nosso tempo e energia em fortalecer nossa mente e corpo, aprimorar nosso caráter, alcançar nossos objetivos e moldar uma vida de que nos orgulhemos, então o que os outros pensam de nós, seja bom ou ruim, perderá a sua importância. Afinal, é como disse Epicteto: se você alguma vez sentir a tentação de buscar aprovação externa, saiba que comprometeu a sua integridade. Se precisar de testemunhas, seja a sua própria testemunha. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo e o compartilhe. Aproveite para se inscrever no canal e ativar a notificação para ser avisado sobre os próximos vídeos. Muito obrigado.